somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Você quer ali ou quer aqui? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Deus abençoe a cada irmão. Eu agradeço pelo tanto de carinho, de respeito dos irmãos conosco. Deus abençoe a cada um. Confesso para vocês que a emoção ainda subiu a alguns níveis agora, nesse momento, porque vocês pela internet talvez viram, talvez não viram, mas o pastor Sebastião Machado acabou de cantar. O somente crer, olhando nos meus olhos e apontando para mim. E isso tem um significado muito especial. Muito obrigado pela homenagem. Já estou abençoado. Amém. E eu sei que tudo é possível. No último encontro, na reunião interna, quero falar de algo que eu posso falar para vocês. Um pastor pioneiro do time do pastor Sebastião Machado deu uma palavra lá na reunião interna. Nós oramos, nós cantamos, nós lemos a Bíblia e os pastores respondem perguntas dos mais novos e tem uma palestra, normalmente de ensinamento. E um pastor falou meu nome, citou meu nome sim, nominalmente, e apontou e falou assim: fica humilde. Ele estava falando com todos, obviamente, e eu penso que eu não sei se ele programou ou não, mas aquilo foi muito especial para mim, e eu sinto esse peso por ter colegas pastores tão nobres aqui no púlpito comigo. Vocês estão vendo homens tão especiais para o Brasil todo, para o seu povo e para outras pessoas que nem são. Eles são especiais para mim, que nem moro na região e não são da região de vocês, mas eles são especiais. E isso nos deixa tão pequenininhos. Entre os filhos de Deus não existe grandes nem pequenos. Isso você encontra lá nas denominações. Aqui entre nós somos todos do mesmo tamanho. É claro que existe hierarquia, lá no céu existe. Lá existe anjo, lá existe arcanjo, lá existe querubim, lá existe serafim. Mas aqui somos todos do mesmo tamanho. Eu dou graças a Deus. Eu quero citar 3 pessoas da congregação, além do pastor. Eu queria que vocês tomassem o meu povo e as nossas igrejas em Lusiânia, em Santana, em Trindade, tomassem como exemplo que pudessem inspirar vocês, porque eu cheguei aqui e me senti inspirado. E eu vou citar só 3 para não citar todo mundo. Temos problemas? Temos. Temos lutas? Temos. Temos problemas de transmissão? Temos. Temos problema de músicos? Temos. Temos tudo como vocês já imaginam que tem. Hoje eu disse para o irmão, o pai dos técnicos de som lá, como é que é o nome do irmão? Irmão Rodrigo. Eu falei para ele: irmão Rodrigo, o senhor sabe quando o técnico de som é abençoado? Quando ninguém lembra que ele existe. Quando a gente lembra que ele existe é porque deu problema.
Então, quando ninguém lembra que ele está lá na casinha, é porque deu tudo certo. Quando dá problema, a gente aponta para ele, olha para ele já com a cara ruim. Isso temos lá. Mas eu queria fazer menção para os nossos líderes de cântico, nossos líderes de cântico lá, irmão Daniel Biela, irmão Jefferson, irmão Israel, e às vezes até o pastor Jacques. Vocês não se inspiraram com o irmão Edson? Oh, eu estou falando com eles lá, vocês não inspiraram com ele? Ei, que homem é uma benção. Ó, toma a inspiração do irmão Edson para vocês. Até fizemos uma figurinha para nós, né? Só alegria, com a carinha do irmão Edson. Sério? Tá entre nós, no nosso zap, mas de lá de Goiás. Só a carinha dele assim, escrito, só alegria. Hã? A igreja está vazia. Deus abençoe vocês em Lusiane. Olha que coisa boa. Deus abençoe, Deus abençoe. Foram assistir de camarote, olha só. Graças a Deus. Deus abençoe os meninos aí. Eu quero citar também a Heloísa. Gente, não foi à toa que ela acabou de subir na plataforma. Irmão, está escrito aqui, ó, Heloísa. Justamente para falar dela. Heloísa é essa aqui, ó. Fica de pé aqui perto de mim, Heloísa. Ela veio me abraçar, falou, muito prazer, viu, pastor? E falou assim, e cadê aquele outro tio? Eu falei, qual outro tio? Aquele carequinha assim. Deus abençoe a Heloísa. Ela queria ver o irmão Ezequiel. Nós temos uma amizade juntamente com o irmão Adriano. E vocês sabem que não é da agora, né? Vocês já imaginam que não é da agora. O irmão Ezequiel, com ele, amizade desde que ele era pequeno. Desde criança. E isso acaba trazendo a gente juntos, sempre juntos. Porque nossa amizade não começou aqui na terra. Nossa amizade, nossa irmandade, nossa fraternidade começou na eternidade. Você sabe disso, né? Aleluia. E a outra pessoa, a terceira pessoa que eu queria citar aqui é o irmão Delton. Ei, irmão Delton, o senhor com a sua alegria incondicional é uma bênção. A alegria dele é incondicional. Eu queria mostrar para os nossos diáconos, agora é com os diáconos que eu quero falar. Sempre disposto, pelo menos no que eu vejo, né? Pelo menos da pouca distância, acompanhando o pastor agora, e eu vi a família elogiando a companhia dele para o pastor, que eu acredito que tem sido uma bênção para o pastor Machado, a companhia do irmão Delton. E eu queria que vocês mostrassem o irmão Delton, para vocês saberem quem é ele. Hã? Ele está vindo ali. É aquele. Então, irmão Delton é uma alegria incondicional. E eu diria para os nossos diáconos que está vindo ali, ó, esse homem é uma bênção, gente. Esse homem é uma bênção. Tem umas... Aleluia. Então deixa-me ocupar esse tempo fazendo menção, mesmo sem pedir o pastor, mas sem citar antes para o pastor, mas esse homem aqui tem sido um exemplo, inspira a gente, viu? Deus o abençoe. Não vou deixar o senhor falar, mas Deus abençoe. Ele chega lá, ele se junta com os diáconos de Goiânia e trabalha, e ele está disposto, ele vai para o café, ele serve, e a gente valoriza muito, isso é muito bonito, vocês estão de parabéns. Parabéns por esses homens de valor. Parabéns de novo pelo seu pastor. Amém. Aleluia. Vocês aí pela internet têm que saber que essas palmas nem foi eu que puxei. Partiu da igreja. Então, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Para o pastor Machado, 80 vezes parabéns. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero fazer ainda menção, mas agora vocês não conhecem. É um parabéns, um feliz aniversário para minha filha, que hoje completa 20 primaveras. E ela é de um dia, e logo amanhã, pastor Sebastião Machado. Então ela está lá assistindo, Deus abençoe. Feliz aniversário para Miriane. E... Hã?
Moça feliz, não é? Nasceu no signo do pastor Sebastião Machado, por isso que ela é uma moça feliz. Graças a Deus, sim. E os demais todos, mas citando ela por causa do dia que é especial para ela, mesmo na nossa ausência. Ontem eu me esqueci. Ontem, dia 18 de janeiro, estava também completando 93 anos meu tio-pai, tio Maciel, que mora no Tocantins, lá no Bernardo Saião. Ontem completou 93 anos. E, graças a Deus, ainda com força, vigor, ainda consciente, super consciente, poeta nato, é uma pessoa também a quem eu dobro a minha serviço. Amém. Deus o abençoe. Amém. Amém, irmão Marcial. Que bom saber dessa notícia, viu? Gostei de saber, lembro-me dele. Deus o abençoe também, irmão Marcial, aí no Tocantins. Um abraço. E o levantar de mãos da igreja para ele, né? Graças a Deus. Pois bem, eu quero ler a Bíblia com vocês e vou dizer já por quê. Eu fui inspirado. Na verdade, eu trouxe uma única mensagem, mas fui inspirado durante os 2 cultos e a cerimônia de ontem, que muitos da nossa igreja assistiu, participou da reunião de ontem pela internet, de homenagem ao pastor Sebastião Machado, mas dos cultos de algo do pastor José Miguel e da escola dominical hoje do pastor Ivaldo, eu quero fazer menção. E o irmão Brana diz numa mensagem, que eu não me lembro mais qual, ele fala a respeito de que estava ouvindo o irmão Neville pregar, e se eu não estiver enganado, ele disse que tirou 17 mensagens da pregação dele, 17 temas. Oh, coisa boa. Então é bom a gente ver pessoas ungidas pregando aqui, porque nos inspira a pregar mais, nos incentiva a continuar. E é disso que eu quero falar. O pastor, mesmo não das 2 pontos que eu quero citar, tanto do pastor Miguel, José Miguel, quanto do pastor Ivaldo, mas ontem eu anotei uma frase maravilhosa, aliás 2, mas eu quero fazer menção de uma, do pastor José Sandro, quando ele disse isso aqui: se para corrigir o homem precisa humilhar, ele não sabe ensinar. Meu Deus, que tapa com luva de pelica, com a luva bem fofinha assim, com aquele jeito manso, ele pôs uma luva assim e nos ensinou, a nós pastores, a nós irmãos, o nosso casamento, a nossa vida. Eu fiquei muito tempo pensando nisso, e isso ainda vai dar muita coisa boa para a gente meditar. Então Deus abençoe o pastor Sandro, os nossos colegas pastores, pregadores que nos vimos nesse fim de semana, foi tudo muito bom. Então, nós vamos ler a Bíblia. A irmã Miriam, minha esposa, e a irmã Raquel, lá de Goiânia, vão cantar logo após o hino, logo após a leitura, melhor dizendo, o hino Santo Galileu. Então, vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero ocupar alguns minutos para falar um pouquinho da palavra. E, graças a Deus que nós começamos mais cedo um pouco, temos um pouquinho de liberdade, mas não vou ocupar muito tempo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a partir do verso 1. Esse texto foi um dos versos foi citado pelo pastor José Miguel na sexta-feira, no culto de sexta-feira. O profeta Azarias adverte Asa. Aí aqui temos do 1º verso até o 7º. O pastor José Miguel, lá de Cajamar, São Paulo, citou o verso de número 7. E aquilo foi como uma luz assim para mim, me chamou a atenção. E eu resolvi ler esse texto aqui, porque ele é realmente inspirador. Quando eu abri a minha Bíblia, estava escrito assim com a letra bem pequenininha no cantinho da Bíblia, dedicado pela minha mãe. Estava escrito bem no verso de número 7 que ele citou assim. E minha mãe está assistindo lá na minha irmã, lá em Goiânia. Deus abençoe elas. Pois bem, vamos ler? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim.
O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu vou transferir essa escritura agora, que minha mãe um dia leu, por acaso, grande leitura da Bíblia e da mensagem, me dedicou. Eu vou transferi-la para meus colegas pastores e obreiros. Ela me disse isto aqui, uma senhora que fez essa semana também, 76 anos de idade, completou 76 anos de idade. Ou será que eu estou errado? Está certo, né? Me dedicou a esse texto, mas eu vou ler para os meus irmãos, colegas. Se é que eu posso ter essa ousadia, eu vou dizer para vocês. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluias! E vocês já sabem do que nós estamos falando. Vossa obra tem uma recompensa. Por mais difícil que ela esteja sendo desempenhada, desenvolvida, mas tem uma recompensa a vossa obra. Que inspiração maravilhosa. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, derrama mais da tua unção para nós, que teu poder, tua virtude possa ser suficiente para curar nossas dores emocionais, nossas preocupações, dissipar as dores, repreender o inimigo e encorajar nossas almas a continuar na batalha. Nós te pedimos isso e confiados no Senhor e no teu poder, ajuda-nos hoje, ó Pai. Que o Senhor possa estar com cada irmão aqui, presente pela internet em todos os lugares. A presença do Senhor seja suficiente. Santo Galileu, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos assentar e vamos ouvir um hino com a irmã Miriam e a irmã Raquel. Santo Galileu. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz de um galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu tão humilde, manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação.
que era o Messias. Não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Esse? Amém. Esse. Pois bem, meus irmãos, cada igreja tem sua característica, diferente uma da outra. Nós lemos a mensagem na sexta-feira, a mensagem Israel e a igreja. Eu tenho lido na sexta com os irmãos. E estamos bem próximos onde o pastor Ivaldo está lendo, talvez diferença de 5 parágrafos, assim, na sequência. E a gente aprecia tudo de bom que tem na mensagem, porque é na mensagem que está a bênção. Cada um tem um dom, cada um tem um jeito de falar, cada um tem uma característica. Mas de onde vem a bênção? A bênção vem da leitura da mensagem. A bênção está escondida aqui, ó. A fé para o arrebatamento está aqui na mensagem. Então o seu pastor tem tudo para te dar, para te mostrar o caminho para o céu, para sairmos daqui abençoados. E temos a leitura responsiva, como foi feito aqui com a igreja. Eu gosto de ler também. Estamos lendo Salmos, eu explico a geografia, a história, o que ele disse, o que ele disse, e aí temos perguntas e respostas, mas no culto de sexta é que é a nossa leitura. E aí eu consegui as 3 mensagens ali emprestadas aqui com o irmão Cândido, para falar algo desta mensagem. Não vou ler das três mensagens, vou ler um parágrafo de cada, para mostrar uma coisa para vocês aqui. Israel e a igreja, primeira parte. Israel e a igreja, segunda parte. Israel e a igreja, terceira parte. Pois bem, é uma série. O irmão Brana pregou no dia 25 de março de 57. Deixa eu conferir, isso mesmo. No dia 26 de março de 57, ele pregou a segunda parte. No dia 27 de março de 1957, ele pregou a terceira parte. E eu vou lhes dizer, no dia 28 ele pregou a quarta parte, no dia 29 ele pregou a quinta parte. Nós vamos receber, se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos receber essas mensagens, você vai ter. Que série maravilhosa! Foi prometida para o próximo encontro. Eu não tive coragem, eu não leio as mensagens antes de entregar. Então eu só tenho lido até a terceira. A quarta e a quinta eu vou deixar para ler quando eu pegar a de papel na mão. Mas nós temos 5 partes da mensagem. Quando o irmão Brana começou a ler no Gênesis 12, a escritura do primeiro aqui é Gênesis 12, depois ele passa para outra escritura aqui, na segunda eu não lembro a escritura, na terceira ele já está lendo em Números, e ele faz uma sequência assim, facinho. O irmão Brana era um gentleman, facinho assim, fazendo uma sequência para nós. Israel e a igreja. Olha como no texto aqui, parece que o profeta Azarias fez de uma maneira tão simples, chegou no rei Asa. Asa era um rei. E ele chegou no rei Asa e disse assim: o Senhor está convosco. A gente diz, aleluia, glória a Deus. Até o Senhor está convosco até enquanto vocês estiverem com Ele. Nós temos ouvido na denominação, o mundo pentecostal tem falado escrituras de maneira tão errada, verdades, mas de maneira errada. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Sim, está escrito, mas enquanto... aqui está uma questão que é muito importante. Enquanto nós estivermos com Ele.
Aí ele diz: se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. E ele diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Isso pode falar do tempo do Egito, isso aqui pode estar falando do tempo dos juízes, isso aqui pode estar falando do tempo em que Israel, já que Asa já está no tempo do reino dividido, pode falar daquele período. Esteve muito tempo sem lei, quer dizer, sem a palavra, esteve sem profeta para falar, sem o contato direto com Deus. O Israel esteve sozinho. Parece que o profeta Osarias, com uma capacidade de síntese muito grande, disse assim: olha, aqui está a história de Israel. Israel esteve por muitos dias, leia-se anos, tempos, eras, centenas de anos, por muitos dias. E quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, quando se arrependeram, quando seu coração voltou para o Senhor, Deus voltou para eles. Que coisa boa, que coisa bonita. Isso traz inspiração para a gente, isso mostra para cada um. Naqueles tempos não havia paz para o que saía, nem para o que entrava, e o povo estava nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. Aí na Bíblia, pelo menos na Bíblia, está até com um tracinho separado, despedaçavam. Porque Deus os perturbava com toda angústia. Por que ainda vem angústia e perturbação? Deus os perturbava. Viu esse detalhe? Deus os perturbava. Por que Deus ainda deixa perturbação? Deus está gritando contigo. Deus está gritando conosco: faça alguma coisa. Deus os perturbava. Por que às vezes a gente perde o sono? É porque eu tomei café. É nada, é Deus está querendo que você fale com Ele, que você tenha comunhão com Ele. Se a gente começasse a entender Deus tratando conosco na segunda, na quarta, na sexta, todo culto, o dia que você tiver culto, se a gente entender que é Deus que está insistindo conosco, porque Ele quer ter companheirismo conosco, Ele nos ama. Amém. É um noivo que está apaixonado por sua noiva, Ele quer ter companheirismo conosco, e Ele te acorda, pois Ele tem essa capacidade, Ele te acorda, Ele te põe em perturbação para te chamar: vem ter companheirismo. William Brana, vem andar junto comigo, vem ter companheirismo. Por que na escola, o ensinamento da escola não foi: não fique em casa, venha para a igreja? Isso é Deus tratando conosco, venha. Como você pode dizer que você é um soldado da cruz se você não vem no quartel? É Deus perturbando o seu povo. Por que ainda você às vezes fica indignado? O governo, o STF, o não sei o quê, pressão, carestia, crise. Será que não é Deus tratando com o povo de Deus para nós nos aproximarmos mais do altar? Será que não é Deus chamando-nos para ter companheirismo com Ele? Eu tenho dito para a igreja, já várias vezes repetido para a igreja: Senhora, vocês têm que saber que aqui nessa cidade nós temos um altar, isso aqui é um altar, o lugar em que você dobra os joelhos para falar com Deus no culto de oração, após o culto, antes do culto, qualquer oportunidade que você desejar. Liga assim: pastor, a igreja está aberta, eu preciso ir para o altar. Aí em volta do altar tem uma sala, tem a cozinha para fazer um cafezinho, tem a sala ali do lado para servir uma rosquinha, não sei o quê. O resto, gente, é resto. O importante é um altar. Nós temos um altar aqui. Se tem instrumento, se tem equipamento, esse é detalhe. Nós temos igreja de Teresina, igreja em Lusiana, igrejas todas. Você tem que saber: eu tenho um altar para ir. O resto é umas paredes, uns negócios aí, que isso aí não importa. Nós temos um altar para nós chegar, dobrar nossos joelhos. E Deus está te chamando para vir aqui para esse altar. Nós temos outra coisa aqui na terra a não ser Deus? Mas esforçai-vos. Agora, igreja, irmãos que estão me ouvindo, esforçai-vos. Esforçai quanto? Esforçai mais um pouco. Esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, não relaxe as vossas mãos, não entregue as vossas lutas, não diga: eu estou cansado, não aguento mais, não estou dando conta. Risca isso, você não vai dar conta mesmo. Deus é quem dá conta para você. Se você for lá para Romanos, ele diz assim:
A palavra está dentro de ti, na tua boca. Confesse-a. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares. Gente, isso é poderoso. O que muitas vezes nós estamos fazendo? Nós estamos confessando. Eu estou cansado. As células do seu corpo vão dizer amém, dizia o pastor Joaquim Gonçalves. Por quê? Primeiro eu creio com o coração, com a minha boca eu confesso, pois a palavra está dentro de ti, de você e de mim, na minha boca. O que é que então você vai pôr? Qual palavra você vai pôr para fora? Eu vou conseguir, eu tenho vitória, o Senhor está comigo. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Ah, mas eu ainda estou sentindo dor. Eu não estou falando do que eu estou sentindo, eu estou falando do que a palavra disse. Você mente se você falar uma coisa contrária do que você está sentindo, do que você está vivendo. Mas quando você diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, você não está falando do que você está sentindo, você está falando do que a palavra disse. E a palavra está dentro de ti, na tua boca. Aleluia! Isso é tão maravilhoso. Mas então vamos lá. Israel e a igreja, a primeira parte. O irmão Brana pregou 5 dias, 5 mensagens. Eu vou ler apenas da primeira mensagem, o parágrafo de número 18, que diz assim: a primeira coisa que queremos descobrir é porque essa tem sido a maior coisa que eu encontrei entre os cristãos em todo o mundo. Se o irmão Brana tivesse vindo aqui em Teresina, ele encontraria aqui no nosso meio. Lá na minha cidade, na sua e de qualquer um, ele teria encontrado no nosso meio. Pois ele disse, eu encontrei entre os cristãos em todo o mundo. Se ele encontrou em todo lugar, então quer dizer que sobrou um pouco para o Brasil. Ainda mais no Brasil. Sabe o que é? Segura o pé. O que o irmão Brana encontrou? Não é de dizer amém não, gente. Ele encontrou uma coisa que não é muito boa. Que é que ele encontrou? Tem sido o medo. O medo. O que eu encontrei entre todo mundo, o medo. Eles sempre estão com medo. Quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. Põe no jornal, põe na internet. Está surgindo mais uma doença. Para quê? Para pôr medo? Óbvio. Muitas vezes eu me pergunto, às vezes, agora eu concordo com você, mas agora o que eu estou tentando fazer nesta noite e nesta semana que está por vir, é tentar afastar esse medo pela palavra de Deus. Esse é o parágrafo número 18, ele diz, o que eu estou aqui nessa noite fazendo com vocês é tentando tirar esse medo. Nessa noite e nessa semana, ele pregou justamente uma semana, 5 dias, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º culto, Israel e a igreja, contando a história de Israel e a igreja, assim como Azarias fez com Asa, contando a história desde lá até chegar, para dizer, dentro de uma semana, ele dizer aqui no parágrafo 18, eu vou pregar para vocês uma semana, só para dizer uma coisa, uma única coisa. Eu estou tentando fazer nessa noite é tentar afastar esse medo pela palavra de Deus. Nós temos medo, gente. Nós somos pessoas medrosas. Não é medo de enfrentar leão, não é medo de enfrentar ladrão, mas nós temos medo. Eu tenho meditado às vezes com irmãos lá na igreja dizendo assim, o idoso tem medo de dar trabalho para os filhos. Isso é medo. Eu não quero dar trabalho para meus filhos. Tem alguns que chegam a dizer assim, eu tenho pedido a Deus para mim não ficar em cima de uma cama. Isso é medo. É um medo inconsciente. Será que eu vou dar trabalho para meus filhos? Eles casaram, eles têm família. Eles têm as dificuldades dele. Eu não quero dar trabalho. E o futuro? Será que eu vou ter o que comer? Isso é medo. E a moça? E os rapazes? Eles têm medo. Eles têm medo de casar e não dar conta de cuidar da casa, de não dar conta da despesa. Tem medo. Isso não é brincadeira. Tem medo. Não sei se meu emprego vai dar certo, se minha profissão vai dar certo. Gente, os jovens têm medo. E os pais, mas as mães?
Ou só eu sei os medos que eu tenho. E o pastor, nós temos medo. Você tem medo, nós todos temos medo. Irmão Baraná diz assim, vamos olhar para a palavra de Deus e afastar o medo. Medos inconscientes. Pois bem, então vamos para a segunda mensagem, Israel e igreja. No segundo dia, irmão Baraná pregou outra mensagem falando do Velho Testamento. Pois ele falou agora no parágrafo de número 34, Israel e igreja. Preste bem atenção. Uma das maiores maldições sobre a igreja hoje é o segundo dia está falando a mesma coisa. Segundo culto ele está falando a mesma coisa. Todo mundo está morrendo de medo. O que vai acontecer? Quem? O quê? Ora, Jesus disse, mesmo quando as visões terríveis vierem, quando as terríveis coisas acontecerem, que é que vai fazer? Levante a cabeça e regozijem-se. O irmão Branham não estava ignorando o medo, ele não estava falando, não fica com medo. Não, mesmo com medo, levante a cabeça e dê glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Engrandecidos com medo, mas dar glória a Deus, pois Abraão, mesmo nas suas fraquezas, ele foi fortificado, foi dando glória a Deus, glória a Deus. Com medo, pastor, estou morrendo de medo. Mas dá glória a Deus, levante a cabeça, diz o irmão Brana. Na segunda mensagem, vamos para a terceira? Precisa de ler a terceira para saber o que ele vai falar? Nem precisa, né, gente? Nem precisa, o pastor Ivaldo leu hoje. Foi o parágrafo de número 50, quando ele leu hoje na escola dominical. E eu pensei, poxa, eu não tinha visto isso, o irmão Brana repetiu o tema. Aí eu falei, não, eu tenho que falar isso para a igreja. Aleluia. Ele repetiu hoje pela manhã no parágrafo 50. Observe, não subestime Jesus Cristo também, porque Ele é o poder sobre todos os poderes. Não tenha medo de Satanás, enquanto você estiver nele. Não foi o que Azarias disse para Asa? E enquanto você estiver com ele, não tenha medo. Os poderes de Satanás. O que o carequinha está fazendo lá? Meu Deus, que aquele homem é maluco. A gente fica pensando, gente, como é que ainda está lá? Tá. Os poderes do mundo, mandando e desmandando, fazendo o que quer e o que pensa e acontece. Os poderes do mundo. E vem o irmão Brana e diz para nós, no parágrafo de número 50, não tenha medo dos poderes de Satanás, enquanto você estiver nele. Mas se você não estiver nele, é melhor tremer. Mas se você estiver nele, nem mesmo a própria morte, se você estiver em Cristo, nem mesmo a própria morte pode lhe fazer mal. Você está livre de todo o medo. Aleluia! Quando eu penso nisso, eu quero gritar aleluia, amém, certo? Aleluia! Por que vocês acham que o apóstolo Paulo, diz o irmão Brana numa ilustração bem vívida, ele diz que ele agarrou nas duas barras da cadeia, assim, dos dois lados, eu imagino que era uma coisa assim, ele agarrou nas duas grades assim, por entre as grades, sabe, porque ele estava preso, chacoalhou e disse, onde está a morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória? Com a cara na grade, preso. Me fala uma coisa, vocês já viram uma carta mais bonita, mais alegre, mais feliz do que Filipenses? Na Bíblia inteira, a carta mais alegre a Bíblia é a carta de Filipenses. Onde é que ela foi escrita? Na cadeia, na prisão, mostrando para você que sua alegria não depende do ambiente que você vive. Não depende. E ele lá, Paulo escrevendo. É claro que a gente aplica, nós pregadores aplicamos que ele estava vendo e o carrasco estava com o machado. Não, gente, quando Paulo disse onde está a morte do teu aguilhão, foi no começo do seu ministério, foi na carta de Coríntios, lá no comecinho de Coríntios, 15 anos antes dele ver a morte. Não foi lá de frente com a morte assim não, porque era uma maneira de viver.
Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Eu estou em Cristo, não tenho que temer, não tenho que temer, não vou temer. E se eu temer, ainda vou me pôr de pé e vou regozijar. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Isso está na terceira parte da mensagem Israel e a igreja. Eu estava lendo a história de Esther e fico encantado como a Bíblia se desenvolve de maneira muito rápida. Eu não sei se eu já devo parar ou não, mas veja só. Deixa eu citar aqui a história de Esther. Uma judia escondida sem mostrar a sua origem, sua nação. Foi criada por um primo, uma orfanzinha. Um dia foi eleita rainha. O status social dela cresceu e ela subiu, foi lá para cima. Hierarquia, um homem maior, uma pessoa maior do que os demais. Para ela comunicar com quem tinha lhe criado, que era seu pai de criação, Mardoqueu. A Bíblia diz que ela era filha de seu tio. Tinha que ser através de mensageiros. O soldado ia lá, falava com ele, trazia o recado. E ele disse: olha aqui de fora, a coisa está terrível, o mundo está assolado, as notícias é que nós vamos morrer. E ela disse: eu não posso fazer nada. E ela não tinha poder nenhum. Ela disse: eu vou jejuar, não vou comer, vou falar com Deus e vocês aí orem também. Mandando recado. O soldado ia lá, trazia recado, voltava a trazer recado. Vamos orar, vamos orar. Começaram a orar. Aí Mardoqueu, orando, recebeu uma luz, uma inspiração. Pensou assim: eu criei essa menina desde pequenininha, quando os pais dela morreu. De repente ela escapou das minhas mãos. Os soldados vieram aqui, levaram ela para o palácio, ela foi escolhida rainha. E ele começou a analisar a vida. Começou a meditar diante de Deus, na presença de Deus. Começou a pensar: qual será o propósito dessa menina ter perdido o pai, a mãe, ter criado aqui dentro de casa? Pensou assim: mas se quem sabe não era para tal tempo como esse em que ela chegou a rainha? Quem sabe as coisas não eram para estar exatamente como estão? Ele começou a pensar nisso. E o soldado veio e trouxe umas roupas para ele, porque estava vestido de saco, de cinza, trouxe umas roupas. Ele disse: a rainha mandou umas roupas, mandou umas comidas, uma cesta básica. Ele falou assim: tá bom, obrigado, mas fala para a rainha pensar nisso que eu vou falar. O soldado regalou os olhão e fala: pode falar, eu vou contar. Diz para a rainha Esther: quem sabe se é para tal tempo como esse é que você chegou nessa posição que você está como rainha. Gente, você já pensou que a condição atual sua era justamente para você ter a presença de Deus? Quem sabe é justamente no momento de enfermidade, na fase em que você estava vivendo, é que você tinha que chegar. Você já pensou que era para estar do jeito que está? A situação do Brasil, a situação do plenário, a situação do país, a situação do mundo inteiro, era para estar assim. Quem sabe era. Aí ela se renovou diante e disse: eu vou lutar, eu vou entrar na presença do rei, eu vou. É para isso mesmo, nós estamos no lugar em que Deus escolheu para nós estarmos. Não tem nada errado, gente, só falta a gente crer mais, confiar mais. Não tem nada está fora do lugar. Só falta a gente regozijar, dizer graças a Deus, o Senhor tem cuidado de tudo. Não vamos falar de derrota, do que falta, vamos falar das coisas que nós já temos. Temos a presença de Deus, não me falta nada. Deus nos amou, Deus cuidou de nós até hoje, Ele vai largar? Me fala. Passou a pandemia inteira, você sobreviveu, agora Ele vai te largar? Capaz. Não, Deus não te trouxe aqui à toa, Ele vai te levar até o fim. Ele nos levará até o fim, aleluia! Glória a Jesus! Não, nós não sobrevivemos, Deus nos trouxe até aqui. Aleluia! Posso ler mais um parágrafo, pastor Machado? Posso ler mais um pouquinho? Deixa eu terminar aqui com um pouquinho da Filadélfia, da era de Filadélfia. Eu estou assim, meio preocupado com o relógio.
Mas deixa-me ler então apenas um parágrafo. Hoje é exceção. Vou ler rapidinho algo que eu compartilhei com a igreja recentemente, na reunião da mocidade. E eu achei isso tão bonito e trouxe para vocês. A Era de Filadélfia, nessa exposição das eras, é a página 282, no final da página, seguindo frente, um pensamento do irmão Branham. Ele disse assim, o irmão Branham estava lendo Apocalipse, as eras, né? Ele sempre lê um pedaço da Escritura, explica o pedacinho daquele verso, segue, lê mais um pedacinho e explica o pedacinho daquele verso. O irmão Branham faz assim nas eras todas, então a gente assimila muito bem o que ele está dizendo. E você encontra nas eras da igreja, você encontra cura divina, libertação, paz, orientação, ensinamento, história, o que aconteceu lá no passado, porque o que aconteceu te serve para você viver daqui para frente. Então você encontra tudo aqui dentro da Era de Filadélfia. Eu estou repetindo algo que o pastor Joaquim Gonçalves dizia para nós. Ele leu Apocalipse 3, que é a escritura de: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Não, aí ele leu a escritura, aí ele vai e diz assim, bem assim, ele diz: não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Não precisamos comentar, porque todo mundo já sabe que ele vem sem demora. Por isso o irmão Branham diz, nem precisamos comentar. Mas vamos comentar uma outra coisa. Ele diz assim: sabemos que ele vem porque estamos no tempo dos últimos dias, não estamos? Mas ele continua dizendo: guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Guarda o que tu tens. Guarda. O que você tem? Você tem um altar. Você tem um altar. Dê graças a Deus por ter um altar. Você tem um sacerdote que você pode chamá-lo de meu pastor. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Igreja, vocês todos pela internet, cada um tem o seu pastor. Guarda o que tens. Mas mais do que um altar e um pastor, nós temos um profeta. Guarda o que tem. Satanás está tentando tirá-lo de alguns, como conseguiu já. Mas você guarde o que você tem. Você tem um profeta. Se você perder o que você tem, você perde a coroa. É simples e fácil de ver. Ele disse isso: guarda o que tens. Nós temos uma mensagem, guarde essa mensagem. Muitos já perderam, outros nunca nem conseguiram. Alguns a tiveram e a perderam. Mas você, irmão, irmãs, vocês que são pobres, cheios de enfermidades, doença, tristeza, sentimentos de fracasso, sentimento de eu não dou conta, de incapacidade. Mas você tem uma mensagem, guarda o que tem. Você tem uma mensagem e junto da mensagem você tem uma coroa. E você não pode perder essa coroa. Não perca. Mas espera aí, ele vai falar mais um pouquinho. Ele diz assim: é em meio a uma grande tribulação que Jesus vem, e com sua vinda. Então tem que ter tribulação. Vai ter que ter tribulação. Quando vier, não regala os olhos, não. Está vindo tribulação. Não, Jesus já falou, vai ter mesmo. Vai ter mesmo, e é bem no meio dela que Jesus vai vir. Aleluia. É em meio, muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. Aleluia. E a estes serão dados coroas, porque são filhos de Deus, e eles são reis com ele. Quem recebe uma coroa são reis com Cristo, com ele. Então, estão reinando com ele, e é isso que a coroa significa: reinando e governando com o próprio grande rei. Você não precisa desses badulaques do mundo, não. Você tem uma coroa real, feita por Deus. Aleluia! Você tem uma coroa. Essa é a promessa dada por todos os que sofrem com ele aqui na terra.
todos os que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. As eras é para ser lido bem devagar mesmo. Se a gente ler depressa, a gente engole sem sentir o sabor. Eu tenho uma cachorra lá em casa que eu tenho dó de dar comida boa para ela, porque ela engole numa velocidade, eu fico pensando, não valeu ter pagado uma ração mais cara, que ela engoliu tudo de uma vez e nem sentiu o gosto. Ai não, esse aqui é mais especial, eu vou dar para a pequenininha, porque a pequenininha come mais devagar, saboreia mais devagar. O irmão Brana pregou as eras, gente, ele demorou muitos anos para deixar o livro bonitinho do jeito que está, assim, que ele falou assim, pode entregar para o povo. Quando ele falou, pode entregar para o povo, 1 mês, Deus chamou ele, levou embora. Bem detalhado mesmo. Olha o que o irmão Brana disse. Ele diz assim, ó, essa é a promessa para todos que sofrem com ele aqui na terra, todos os que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. Então é paciente, continua paciente, tranquilo, espera. Vai vir luta, só espera, tranquiliza. Deixa a luta passar, você vai continuar de pé, promessa de Deus. Pacientemente, e Deus os recompensará. Aqueles que renunciaram tudo por Ele, inclusive o próprio nome, às vezes até o nome, a honra, a reputação. Nós sofremos vergonhas uns pelos outros. Nós abrimos mão de tudo para continuar na mensagem, para continuar crendo um profeta. Aqueles que renunciaram tudo por ele, entregaram tudo a ele, se assentarão em seu trono e compartilharão o seu glorioso reino. Ó, temos uma palavra para todos nós nesse tempo. Pastor, o senhor tem uma palavra para mim hoje, no culto da noite? Tem, pois é, eu tenho. Lá no mundo denominacional, tem uma palavra para ti. Assim, bem mística, né? A irmã encontra você, a irmã bem vestida, e fala assim, lá no comércio, fala assim, Deus está me dizendo uma palavra para você. Já aconteceu isso? Deus está me dando uma revelação, uma palavra para você. Irmão, já tem. Deus já me deu essa luz. O irmão Brana vem e fala para nós, no finalzinho da parte dos 282, tem uma palavra para todos nós nesse tempo. Vamos ouvir qual é? É, guarda, persevera. Meninas solteiras, guarda, persevera. Guarda o que tens. Irmãos e irmãs, guarda, segura, isso é valioso. O que nós temos? O que nós temos? Temos um altar, temos um pastor, temos um profeta, temos uma mensagem. A palavra que eu tenho para vocês é guarda, persevera. Não desista, revistamo-nos de toda a armadura de Deus, usemos cada arma que Ele nos deu, usemos cada dom que cada dom à nossa disposição e olhemos para a frente com alegria. Olhemos para a frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nos coroará. Ele te coroará. Posso ler mais um parágrafo para vocês? Só mais um. Ele não apenas está dando coroas. Você achou que coroa era tudo que você ia ganhar? Deus tem muito mais do que uma coroa, gente! Aleluia! Muito mais do que uma coroa. Ele diz que esta noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Aliás, eu estou lendo Filadélfia. Cada era, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e depois Laodiceia. Cada uma ele diz, a quem vencer, eu tenho uma coisa. E agora na de Filadélfia ele diz assim, eu estou falando, Filadélfia foi o texto que eu me referi para os jovens, eles estão lendo lá na tarde, vocês estão lendo Memoriais do Tempo, né? Ou a outra, eu esqueci o nome que vocês estavam lendo aí. Hã? Vem, segue-me. Então eu estou fazendo dessa. Além da coroa, qual mais uma coisa?
eu o farei coluna do templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo, e ele era o templo de Deus. Mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Então o templo natural tem umas colunas. Aqui dá para mim saber que tem uma ali e outra ali, porque elas estão bem visíveis. Mas vocês acham que só tem essas duas? Aqui no púlpito? Aqui nesse templo todo? Não, tem mais umas aí. Ali na parede, lá nos cantos vai ter. Certeza que tem. Tem mais umas colunas ali para trás. Vocês estão vendo as colunas? Mas elas estão aí sustentando. Irmão, irmã, você não precisa fazer nada na igreja de Deus. Você é uma coluna. Você é coluna da sua casa. Você é coluna da sua família. Mãezinhas que estão com dores, dificuldades e luta. Você é uma coluna para os seus filhos. O pastor é uma coluna para a igreja? Sim. Os diáconos são colunas para a igreja. Os músicos, vocês são coluna. Responsabilidade. Coluna quem mantém em pé. Eu mantenho alguma coisa em pé, eu contribuo, você contribui. Você precisa ser forte. Levanta, rejubila mesmo com medo, porque tem pessoas à sua volta que estão sendo sustentadas pela sua fé. Amém. Pela sua fé. Por quê? Porque você venceu e Deus está nos fazendo colunas. Coluna. Eu vou cumprimentar pessoas daqui a pouco. Você vai cumprimentar quem está do seu lado. Irmão, você é uma coluna no templo de Deus. Uma coluna na sua casa. Uma coluna aí na cidade, em todos os lugares. Nós sustentamos. Por quê? Mas como assim? É Deus que nos sustenta. Claro que é. É Deus que nos sustenta. Ele é a nossa coluna. Mas espera aí. Olha o que o irmão Brana disse aqui. Ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta. A coluna sustenta. E o corpo é a igreja. Ele deixou claro, é a igreja. No finalzinho do parágrafo ele diz: agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna, ele o faz parte daquele grupo e o faz parte do fundamento. Igreja de Teresina, igreja de São Gonçalo, igrejas que eu não sei dizer do setor do INCRA, vocês são colunas, igrejas que são colunas, no Nordeste do país, no Maranhão, todos os estados aqui, são colunas sustentando um corpo. Nós formamos parte de um corpo, lá no entorno do Distrito Federal, tem um grupinho reunido lá agora, tem algumas pessoas lá, são uma parte da coluna lá naquele, nós não sabemos, nós não vemos as colunas que estão escondidas aí no meio da parede, está tudo tampado, mas nós estamos sustentando. Nós chegaremos lá para receber coroa, a presença de Deus, aleluia. Você já viu que lá naquelas coisas do mundo antigo, quando eles acham umas coisas velhas daquela, uns achados velhos, aí eles falam, achamos uns negócios, e tem umas figuras desenhadas, tem uns nomes desenhados, uns desenhos de animal, umas palavras escritas de 1900 e tal. Você acha que Deus ia deixar na escritura uma coisa sem sentido? Ele falou, farei colunas, e nessas colunas, escreverei o nome. Tem o nome de Deus escrito no seu coração. Na sua vida tem o nome de Cristo. O nome do meu Deus está escrito no nosso coração. Coluna ambulante, coluna que anda, coluna que sofre, coluna que tem de sabores, tristeza, mas está segurando com o nome de Deus em si, segurando cada uma a sua partezinha. Deus te abençoe, te sustente nessa fé. Deixou o esplendor de... Aleluia, vamos cantar? Se isso não for amor, aleluias, vamos louvar o Senhor. Irmão Ezequiel, me ajuda a cantar. Eu que escolhi o hino agora, tá? Depois você traz o hino.
O irmão traz o hino que você escolheu, mas vamos cantar isso com toda a igreja. Aleluia. Deixou o esplendor de sua glória. Aleluia. Sabendo do destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for